Olá, ouvintes e professores de ciências, sou Arthur Mendes Queiroz, doutorando em Educação em Ciências e em Matemática na Universidade Federal do Paraná, orientando pelo professor Dr. Everton Bedin e tenho a permissão do Comitê de Ética para conduzir este projeto. Este episódio do podcast é resultado do desenvolvimento de um projeto de pesquisa no qual, ao longo de 8 episódios, abordaremos experiências tecnológicas com professores selecionados, explorando diversos artefatos tecnológicos que certamente poderão auxiliar você no desenvolvimento de práticas inovadoras em sua sala de aula. É crucial ressaltar que, para obter detalhes mais aprofundados sobre a experiência com o artefato tecnológico discutido pelo nosso entrevistado hoje, vocês podem acessar o e-book, entre aspas, Propostas de Intervenções com Artefatos Tecnológicos, fecha aspas. Deixarei o link na descrição para facilitar o acesso. No episódio de hoje, teremos uma conversa com Luiz Otávio Silva Santos sobre o uso do RPG em suas práticas pedagógicas. Ele é formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia na mesma instituição, atualmente é docente e ministro da disciplina de Biologia no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Luiz, o que é o RPG? RPG, chamado de Roleplay Game, ou jogo de representação, é um jogo em que há um narrador que conta uma história e jogadores que interagem com a história que esse narrador vai criando. Conforme esse narrador vai colocando escolhas para os jogadores vão tomando decisões e tem um lançamento de dado, né, uso de dados, para fazer o fator aleatório do jogo. Então, é um jogo extremamente imersivo, que as pessoas mergulham naquela realidade criada pelo narrador e vão construindo um mundo junto com o narrador. Ele vai colocando situações, vai colocando escolhas que os jogadores fazem e com essas escolhas eles vão criando esse mundo, entendeu? Como o RPG pode ser usado de forma eficaz no ensino de ciências? O uso do RPG, você tem dois modos, né, que pode ser usado. O famoso RPG de mesa, né, em que você coloca o conteúdo ali, tem uma história, você vai construindo a história junto com os jogadores, ou você tem um modelo de RPG chamado RPG solo, aventura solo, em que você entrega para o aluno um texto, esse texto é dividido em mini parágrafos numerados, e conforme você vai lendo o texto, você vai sendo jogado para um parágrafo ou outro, conforme as decisões que você toma. A minha experiência em sala de aula atualmente, especialmente com RPG solo, eu estou tendo resultados bem positivos, que eu coloco o conteúdo que eu quero ali dentro dessa história, e eles têm uma opção de escolher o parágrafo certo ou errado pelas escolhas. E eles vão fazer essa escolha relacionada com o que eu dei em sala de aula, com o conteúdo. Você pode fazer a construção, né, seguindo a sequência, uma aula expositiva, uma atividade de revisão, né, um questionário, um estudo dirigido, e após isso você aplicar o RPG. Você pode seguir essa sequência. E aí você volta para tirar as dúvidas dos alunos em relação ao que eles aprenderam, fazendo a relação do que eles jogaram com o que eles viram de conteúdo. Por que usar o RPG no ensino de ciências? O RPG, ele é um instrumento ótimo para poder ser usado em sala de aula, porque ele facilita a questão da imersão. O aluno, ele mergulha naquela realidade criada pelo mestre, e conforme ele cria aquela realidade, né, você vai colocando ali os conteúdos. Por exemplo, eu posso trabalhar o conteúdo de corpo humano numa aula expositiva, e após a aula expositiva eu posso criar um RPG em que ele vai vivenciar aquela situação usando a imaginação, usando a história, usando um desenho que eu posso usar dentro do RPG. Então ele faz com que aquele conteúdo que é frio ali naquela aula expositiva, ele fica mais dinâmico, porque ele tem que tomar decisões, e eu posso fazer com essas decisões, eu consigo colocar ali os conteúdos. Então, assim, o RPG não funciona somente para ciências. Qualquer disciplina eu posso trabalhar ali, porque ele possibilita essa imersão no conteúdo. O uso dos jogos em sala de aula, principalmente o RPG, eu tenho aplicado essas metodologias tem uns 3 anos. E eu estou tendo um feedback muito bom dos alunos. Além da aula ser uma aula mais motivada, né, os alunos participam mais. Eu noto que ela ajuda na questão da ansiedade, da participação, do interesse. Eu praticamente não tenho problema com o celular, porque eu faço aulas extremamente dinâmicas para os alunos, entendeu? Então, assim, eu já fiz uns 2 ou 3 artigos em cima dessa construção da aprendizagem
com o RPG solo, né? Luiz, quais são os desafios de usar o RPG na aula de ciência e como superá-los? Vamos lá. O uso do RPG, acho que a maior dificuldade que a gente tem é a relação entre quantidade de aulas que eu tenho para trabalhar o conteúdo e fechar a disciplina. Então você tem uma ementa da disciplina para bater, que às vezes fica na dúvida se é melhor que os alunos tenham um aprendizado daquele conteúdo e você acaba não conseguindo fechar todo o conteúdo, toda a ementa da disciplina ou não. Porque o RPG, ele acaba tomando um tempo maior dentro da sala de aula. Então você tem que adequar muito o modelo de RPG que você quer aplicar com o tempo que você tem de sala de aula. A minha experiência, que aí eu consegui superar essa questão do tempo da ementa, é o RPG no modelo de aventura solo, que a gente poderia dizer que é um texto interativo, que o aluno vai lendo o texto e tomando decisões. Que até alguns livros estão chamando isso hoje em dia de escape book, né? E conforme ele vai tomando essas decisões, ele consegue aprender o conteúdo. A minha experiência com esse modelo, né, de RPG, eu tenho conseguido fazer ele em 2 aulas, em que os alunos conseguem terminar o jogo, eu consigo revisar o conteúdo de sala de aula. Então eu consegui superar muito essa questão do tempo do RPG com a ementa da sala de aula. Como fazer RPG? Como a gente fala de fazer um RPG, é interessante que você tem que, primeiro de tudo, pensar em que ambientação você quer trabalhar. Por exemplo, se eu vou falar do corpo humano, eu tenho que criar ali uma história que envolva o corpo humano. Você adequa, em vez de ser o corpo humano da maneira mais biológica, cada sistema ser uma cidade e o personagem vai vivenciando isso, que é uma experiência de RPG que eu fiz em sala de aula. Eu transformei cada sistema no mundo, né, numa cidade, e os heróis têm que passar de sistema a sistema para tentar resolver uma doença que tinha lá, né? Após você ter pronta toda essa ambientação, você vai passar para o sistema que você vai usar, né? Você pode usar, esse sistema ele vai envolver o tipo de dado, as regras que você vai ter de construção de personagem, né? E após isso fazer os testes, né? Existem muitos RPGs prontos que você só tem que adequar ali a sua ambientação com o jogo que você quer, entendeu? E é legal essa condição de jogar RPG e criar o RPG, né? Porque aí você consegue adequar ele para a sua realidade de sala de aula.